Que tal a gente mergulhar no ensinamento que promete revelar a natureza da nossa própria mente? É exatamente isso que vamos fazer hoje, explorando um texto antigo e, olha, muito profundo sobre a realidade como a gente a conhece. A nossa fonte aqui é um ensinamento atemporal, sabe? Que foi formulado por um mestre chamado Padmasambhava. E esse texto faz parte do que é conhecido como a doutrina profunda da autoliberação, que é basicamente um guia para a gente entender a mente de um jeito que vai muito além do nosso conhecimento do dia a dia. Olha só como o texto já começa com um enigma bem poderoso. Ele diz assim: é eternamente aquilo que é, não obstante seja desconhecida, embora radiante, não reconhecida. Peraí, como assim? Que realidade é essa que está sempre aí, brilhando, mas que a gente não enxerga? É exatamente essa questão que vamos investigar. E é isso que nos joga direto na nossa primeira parte, o mistério abrangente. Sabe, esse ensinamento vai direto num ponto central da experiência humana, né? Por que será que, mesmo com tanta gente buscando felicidade, buscando um sentido para a vida, a gente tantas vezes se sente perdido? Pois é, segundo o texto, a resposta para isso está bem mais perto do que a gente imagina. E a raiz de todo esse sentimento, de acordo com o texto, é um erro, um mal-entendido fundamental sobre quem a gente é. A gente pode chamar isso de a ilusão da separação. E aqui a coisa fica interessante. A gente vê duas realidades que são totalmente opostas, mas que nascem do mesmíssimo lugar, a mente. De um lado tem o samsara, que é esse ciclo de sofrimento, de ilusão, que vem da ignorância sobre a própria mente. E do outro, o nirvana, o mundo da clareza, da iluminação, que vem justamente do conhecimento sobre a mente. Ou seja, são dois caminhos, mas a origem é uma só. E o texto é bem direto sobre isso. Olha só a citação. Eles vagam em aflição. Tal é o resultado do erro de não ter atingido a compreensão da mente. O ponto-chave aqui é esse. Então, a fonte do nosso sofrimento não está lá fora, sabe? Está aqui dentro. É uma falha no autoconhecimento. Ok, então se o problema é não conhecer a mente, qual seria a solução? Bom, o texto apresenta uma ideia central, uma ideia que é libertadora. Ele fala sobre a revelação da mente única. Mas o que é essa mente única? O texto descreve ela como a fonte não criada, vazia e, ao mesmo tempo, radiante de absolutamente tudo, do sofrimento e da felicidade. É a natureza fundamental da realidade em si. É um paradoxo incrível, né? Como algo pode ser a origem de tudo, ser vazio e, mesmo assim, ser luminoso, radiante. E o mais impressionante é que essa ideia é universal. Não é coisa de uma tradição só, não. Ela aparece com muitos nomes diferentes ao longo da história. Olha só como essa mesma ideia se manifesta de jeitos diferentes. Algumas escolas chamam de a essência de Buda, outras de o grande símbolo, ou até o todo fundamento. E o texto vai além, diz que até os chamados heréticos dão um nome para ela, tipo o ego, e os inayanistas de self mental. No fim das contas, são vários nomes para uma única realidade. Bom, até agora a gente viu o que é essa tal de mente única, mas a pergunta que fica é como a gente percebe isso. E o texto dá um método bem prático, um caminho direto, a yoga da introspecção. E a instrução principal é de uma simplicidade que chega a ser chocante. É só isso. Olhai para a vossa própria mente. Ou seja, não é sobre buscar algo lá fora. É sobre virar o olhar para dentro, para a fonte de tudo que a gente experiencia. A partir daí, o texto vira quase um guia, fazendo uma série de perguntas para a gente investigar isso. A primeira é, a mente, ela é vazia como o céu? É um convite para a gente observar esse espaço da consciência sem se agarrar nas coisas que passam por ele, sabe? Depois vem uma analogia muito poderosa. Será que as aparências, tudo isso que a gente vê, são como reflexos num espelho? Essa pergunta coloca em xeque a solidez do mundo lá fora, né? Sugerindo que talvez tudo seja um reflexo da nossa própria mente. E para fechar essa sequência, a pergunta é, essas aparências desaparecem naturalmente, igual nuvens no céu? A imagem é linda, né? Ela sugere que a gente não precisa lutar contra os pensamentos. Eles vêm e vão, sozinhos, quando a gente para de se apegar. A consequência de perceber isso é profunda. O texto fala, assim como no céu vazio não existe uma fonte de água, assim também no vazio não existe nem o bem e nem o mal. Uau!
É uma perspectiva que vai totalmente além do bem e do mal. Essas dualidades que a gente usa para organizar a vida. E o resultado final dessa jornada para dentro de si é o tema da nossa última sessão, a grande autoliberação. O ponto-chave é o seguinte: simultaneamente com o conhecimento da mente, vem o desprendimento do bem e do mal. E atenção, isso não quer dizer se tornar alguém sem moral. Nada disso. A questão é se libertar do apego a esses conceitos, porque é esse apego que causa o sofrimento. E aqui a gente chega no paradoxo final de toda essa doutrina. A busca só acaba quando a gente percebe que quem está buscando não pode ser encontrado. É isso mesmo. Quando se investiga a fundo quem é esse eu que busca, a gente descobre que o próprio buscador é só mais um conceito, mais uma aparência na mente. E a gente termina com uma pergunta do próprio texto. Uma pergunta que, nossa, ecoa até hoje. Se a realidade última já brilha dentro da nossa própria mente, o que, afinal, a gente está procurando em outro lugar? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nessa nossa exploração de hoje.